Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Paz do Senhor, irmãos, amém? Aleluia. Será que você realmente está bem? Se você está bem, diga assim: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Se você crê nisso, aplauda bem forte a Ele, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom a gente saber e sentir, né, que verdadeiramente Ele é bom. Como não se alegrar e como não ficar contente diante de uma manifestação da presença dEle ao nosso ser e à nossa alma. Talvez hoje tenha sido um dia que você passou sozinho ou com familiares ou amigos, onde talvez vocês se reuniram e talvez almoçaram juntos, conversaram, passaram o dia juntos, trocaram experiências, relembraram de fatos do passado, deram risadas ou não. E com certeza foi um momento assim que trouxe paz e alegria ao seu coração. Mas eu quero que você entenda que quando nós verdadeiramente adentramos a presença de Deus, quando nós adentramos ao trono do nosso Deus e Ele nos dá a liberdade de fazermos isso, uma alegria muito maior, a qual não há comparação neste mundo, ela se instala no nosso coração. É por isso que muitas vezes, ao desfrutarmos dessa alegria, ao vivenciarmos esta alegria, e alguém que não teme a Deus, que não conhece a Deus, vê a nossa alegria em meio às provas, às lutas, eles dizem: você é louco. Como é que pode você, na prova que você está, na dificuldade que você está, você expressar uma alegria dessa? Você parece que gosta de sofrer? Não, nós não gostamos de sofrer. Mas nós sabemos que em meio ao sofrimento, em meio às lutas, nós não estamos sós. Eu vou repetir: nós não estamos sós. Há alguém maior, alguém superior a nós, que diz: aquieta o coração, não temas, eu sou contigo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos garante de que tudo vai ficar bem. E o que nós precisamos é simplesmente guardar o nosso coração, para que o medo não se instale e o domine. Porque quando isso acontece, coisas ruins tendem a acontecer na nossa vida. Por isso nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez reunidos, como igreja de Cristo, como noiva do Senhor, como aquela que aguarda o seu retorno, porque Ele disse que voltaria para buscar a sua noiva, buscar a sua eleita, aquela que não que está presa à placa denominações, mas aquela que verdadeiramente o adora em espírito e em verdade, aquela que está na presbiteriana renovada, que está na batista, que está na assembleia, e que verdadeiramente o adora, não pela placa da igreja, não pelos costumes da igreja, mas por ter um coração voltado completamente a Ele. É por isso que em louvores como esse, que nós louvamos, nós choramos, porque nós sentimos a presença dEle. É por isso que em hinos como esse que nós acabamos de louvar, nós sentimos alegria, porque temos a certeza de que nós não estamos só, de que Ele está conosco e que Ele nos garante a vitória. Por isso, meu querido e amado irmão, é tempo de nós jubilarmos na presença de Deus. É tempo de nós nos fortalecermos em Deus o Senhor, porque nada pode afetar um homem e uma mulher que verdadeiramente confia no Senhor. Ele pode de repente ter as lutas, os embates das tribulações, mas ele sabe que no final ele reverterá tudo isso, porque é Deus quem dá a vitória, em nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, no dia 30 de agosto, nós estabelecemos um propósito com Deus, de estarmos orando, de estarmos jejuando, para que Deus pudesse estar quebrando barreiras, porque eu quero que você entenda, se você não teve essa experiência ainda, eu quero que você tenha, porque a Bíblia nos convida para isso. Jesus diz para nós lançarmos sobre Ele o nosso medo, a nossa ansiedade, e vermos que verdadeiramente Ele é bom. Nós então entendemos da parte do Senhor que existem lutas, barreiras, dificuldades, de que nós podemos, conversando como estratégia humana, resolvê-la. Mas existem lutas, barreiras e dificuldades que nós só iremos vencer através da oração e do jejum.
Existem barreiras e dificuldades que não basta apenas procurar uma pessoa de posse, uma pessoa de entendimento, uma pessoa de conhecimento, uma pessoa de influência. Não. Existem barreiras e dificuldades que nós só iremos vencer se nós tivermos uma intervenção divina, porque está além do alcance humano. Nenhum homem, nenhuma mulher pode mudar, mas é através da oração, é através da súplica, do jejum, que Deus quebra barreiras. E nós entendemos que da parte do Senhor, algumas coisas estavam acontecendo. Pessoas, homens, mulheres de Deus, fiéis ao Senhor em todas as coisas, mas que não estavam conseguindo dizimar, não estavam conseguindo ofertar, não estavam conseguindo semear a semente que precisava ser semeada no reino de Deus, para que o reino de Deus, a obra de Deus continuasse sendo feita e principalmente, que essa semente lançada pudesse crescer, germinar e trazer frutos para a sua vida. Em Malaquias, no capítulo 3, o próprio Deus diz para nós dizimarmos e depois de dizimarmos, fazermos prova com Ele se Ele verdadeiramente não vai repreender o devorador, se Ele verdadeiramente não vai abrir as janelas, as portas do céu, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E nós entendemos que da parte do Senhor estava acontecendo algo e nós precisamos entrar em oração, em jejum, porque entenda, tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão que nós precisamos, porque andar com Deus é andar por fé. Não falta para aquele que anda com Deus. Eu vou dar, será que eu faço isso? Pode faltar. Não falta. Se é para Deus e se você faz com o coração, não falta. É por isso que Jesus, certa feita, ao ver aquela oferta daquela mulher lá na sinagoga com aquelas moedas, ele diz: aquela mulher deu a maior oferta de todas, porque ela deu não o que sobrava, mas ela deu tudo o que ela tinha. Não importa se eram algumas moedas ou se eram notas, o importante é que ela deu tudo o que tinha para exaltar e glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. E quando nós assim fazemos, Deus que conhece o nosso coração, Ele nos sonda e então Ele repreende o devorador. E a oferta que é lançada então, Ele então multiplica, Ele faz acontecer. E nós entendemos da parte do Senhor que a igreja estava sendo afetada, porque se a igreja não oferta, a igreja não dizima, nós não mantemos nossos compromissos em dia. E uma última coisa que eu quero que aconteça nessa vida é de repente nós fazermos compromisso e alguém chegar cobrando e dizer: e aí pastor, como é que vai ser? Porque a luz tem que ser paga, o aluguel tem que ser pago, e outras coisas mais que temos compromisso tem que ser pago. E é eu e você, a igreja compromissada, que é incumbida de fazer isso. E nós entramos em oração, 21 dias de clamor a Deus, para que Deus viesse estar destravando barreiras nas regiões celestiais, e principalmente nas barreiras financeiras. E Deus tem começado a fazer. Deus tem entendido, as pessoas têm começado a entender e têm ofertado, têm dizimado, e outros já dizendo: pastor, vale a pena, pastor, estou conseguindo, e Deus há de prover, Deus há de suprir, e Deus tem feito isso acontecer, porque tudo é uma questão de fé. E amanhã, queridos, dia 19, nós estaremos encerrando este período de 21 dias de oração e jejum por este propósito. Pastor, e nesse tempo, os irmãos estão aqui se reunindo no templo às 19 horas, nos dias de culto, no período de culto os irmãos oram, e depois que terminar, nós continuaremos orando. E já estamos pensando num próximo período, talvez maior de 40 dias. O que eu quero que você entenda e perceba é que quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós buscamos a Deus em jejum e nos aquebrantamos diante dele, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Eu quero que você entenda que a única arma que o diabo teme não são tanques de guerra, não são mísseis, não são armas nucleares. O que ele teme é a oração de um homem e uma mulher de Deus que verdadeiramente se aquebranta na presença de Deus. Porque quando nós nos aquebrantamos da presença de Deus, e Deus sonda o nosso coração, Ele move os céus e move a terra, Ele destrona homens e destrona também Satanás, por amor aos seus filhos. Então eu quero que você entenda que a sua batalha não é contra os homens, como a Bíblia diz, mas a nossa batalha é contra aqueles que estão operando contra nós, e nós temos que orar para que essas barreiras caiam por terra abaixo. Por isso eu quero que você se levante nesta hora, e nós estaremos orando, nós estaremos intercedendo, nós estaremos declarando que barreiras sejam destravadas, quebradas nas regiões celestiais, para que nós possamos ter apenas aquilo a qual Deus tem reservado para nós. Entenda, queridos, feche seus olhos, entenda, é um tempo de busca, é um tempo da gente se aquebrantar na presença de Deus, e a gente entender que tudo está nas mãos dEle. E quando nós entendemos isso, Ele então nos manifesta sobre a nossa vida
tudo aquilo a qual Ele tem reservado para nós. Pai, nós oramos ao Senhor, e nós queremos declarar nesta hora, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem reservado para os seus filhos. Deus, nós estamos hoje no 20º dia, de 21 dias, ó Deus amado, a qual nós estamos fazendo de oração e jejum, para que, Senhor, barreiras sejam quebradas nas regiões celestiais, para que, Senhor, as potestades que têm operado e têm tentado segurar, ó Deus, aquilo que é nosso por direito, que caia por terra abaixo em nome de Jesus. Senhor, nós já temos percebido, ó Deus, uma ação dos céus, o entendimento do Senhor a dar aos teus filhos, ó Pai, de nós estarmos, ó Deus, fazendo a tua obra, andando por obediência, e tudo isso, ó Deus, atrai as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Por isso, meu Deus, nesta hora, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos, ó Pai, que haja uma intervenção dos céus, nós pedimos, ó Pai amado, que nesta barreira agora, que está travando, meu Deus, a vida, a família desse irmão, dessa irmã, Senhor, seja, meu Deus amado, destravada, que caia por terra abaixo, em nome de Jesus. Se é na área da saúde, se é na questão financeira, se é na questão emocional, se é na questão espiritual, Deus, nada pode, Senhor, meu Deus, resistir à ação do Senhor, e na autoridade do nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor traga agora, Senhor, discernimento, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor nos faça, Senhor, meu Deus, romper os grilhões, e na autoridade do nome de Jesus, não temermos o mal, mas andarmos, ó Deus, em obediência ao Senhor, e que assim desfrutarmos de tudo aquilo que é nosso por direito. Abençoamos os teus filhos, abençoamos a tua igreja, repreendemos todo o mal, Senhor, e declaramos, ó Pai, que caiam por terra abaixo, Senhor, toda barreira nas regiões celestiais. Abençoamos a tua igreja e o teu povo, e assim fazemos, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Glórias a Deus. Você pode estar assentado. Abra a sua Bíblia, último livro da Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 7. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nosso Deus, e que o Espírito de Deus possa estar trazendo à tua mente, ao teu coração, a revelação a qual Ele tem para você nesta noite, em nome de Jesus. Quantos creem que Deus fala? Diga amém. Deus continua falando, Ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente. A palavra do Senhor nosso Deus, em Apocalipse 3, a partir do verso 7, diz assim, você está em casa, acompanhe aí, está aparecendo no seu telão, você que está aqui também, acompanhe no telão aqui. Se você tiver a sua Bíblia, e é bom que você traga a sua Bíblia, pega uma caneta, grife, faça anotações, depois em casa, medite, ore. Pastor, eu estou com o celular aqui, grife, faça anotações, perceba se tudo aquilo que está sendo dito é a palavra de Deus quem está dizendo, porque é assim, irmãos, que nós somos edificados, e você vai perceber que não é a palavra do pastor Éder, mas é a palavra de Deus que está falando aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, a partir do verso 7, está escrito assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, diga assim, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e a prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Porque eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Verso 11 diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou repetir, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga, quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez. E nós pedimos, ó Deus amado, a confirmação dos céus, ó Deus. Para que esta palavra, Senhor, possa estar sendo, meu Deus, essa palavra possa gerar em cada coração, Senhor, vida. Que possa trazer, ó Deus amado, frutos, para que possam, Senhor, trazer coisas maiores na eternidade. Senhor, nós abençoamos os teus servos que aqui estão, e que o teu Espírito Santo fale de uma forma toda especial com cada um daqueles que estão a ouvir, ó Deus. Perdoa as nossas falhas e as nossas faltas. Fala conosco de uma forma toda especial. Clamamos a Ti e declaramos as Tuas bênçãos, e assim fazemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ano que vem eu completo 20 anos, a qual eu e a minha casa estamos servindo a Deus como pastores. 20 anos pastoreando, cuidando de pessoas. 20 anos vendo e ouvindo histórias. 20 anos vendo a manifestação de Deus sobre a minha casa e sobre a casa daqueles a qual Deus tem nos confiado. Eu confesso aos irmãos que uma das maiores alegrias da minha vida, é lógico que eu fico contente quando de repente eu ou alguém da minha casa recebe uma notícia boa, quando a gente é agraciado por algo da parte de Deus. Lógico, isso traz muita felicidade. Mas eu me alegro muito quando alguém, passando por dificuldade, por lutas, e a gente ora, chora junto, e depois de um certo tempo alguém chega e diz: pastor, sabe aquela luta? Sim. Olha, então, Deus mudou a história. Deus deu vitória. Deus manifestou a sua graça, o seu poder, e olha, Deus mudou completamente aquela história, para a glória de Deus. E eu fico muito contente com isso. Isso alegra o meu coração, e é como se fosse a minha recompensa como pastor, como servo de Deus, como homem de Deus. Mas o que nós não podemos esquecer é que, tipo assim, queridos, não é que eu quero sabotar a tua alegria das vitórias a qual você tem sobre as tuas lutas, mas ao recebermos uma bênção, uma vitória, nós já temos que nos preparar, porque daqui a pouco vai surgir outro tipo de luta, ou vai surgir uma luta semelhante, vai surgir alguma coisa que queira nos deixar tristes, desanimados. E uma coisa que eu entendo é que por mais perversa que pareça a luta, por mais que ela queira nos fazer ficar temerosos, uma coisa é certa: todo aquele que confia em Deus, que anda na presença de Deus, Deus traz e Deus revela a saída para cada problema e para cada situação difícil da nossa vida. Por isso eu quero que você entenda, queridos, que grandes homens e grandes mulheres de Deus, que verdadeiramente caminharam com Deus durante todo o período da história, e que alcançaram grande êxito, que alcançaram testemunhos de vitórias, a vida desses homens e mulheres foi baseada na fé. Foi uma vida de fé, uma vida onde eles não estavam olhando para aquilo que era aparente, não estavam olhando para a situação difícil que estava diante deles, mas olhando para uma promessa de um Deus que disse que estaria com eles todos os dias, que disse que não nos abandonaria, que disse para nós não temermos. Todos esses homens e mulheres de Deus tiveram na sua mente, no seu coração, de que de alguma maneira, de alguma forma, Deus estaria trazendo a provisão, e aquilo que não fosse humano, Deus manifestaria o poder sobrenatural sobre aquilo e transformaria aquela situação. O que eu quero que você entenda nessa noite é que a vida do cristão, do homem, da mulher de Deus, é baseada por fé, é baseada em uma confiança que o mundo olha para nós e não entende. O mundo quer provas, o mundo, a ciência olha e diz: não tem como acreditar em Deus, porque é como ficar imaginando algo que não dá para ver, não dá para palpar. Mas eu quero que você entenda que assim queridos, aqueles que andam com Deus. Não podemos vê-lo, não podemos apalpá-lo, mas podemos senti-lo. Podemos fechar nossos olhos, clamar pela sua presença e verdadeiramente sentir Ele visitando o nosso ser e a nossa alma. Muitas e muitas vezes, quando eu estava fragilizado diante de alguma situação, e a minha alma gritava, a minha alma esperneava, a minha alma dizia: Deus, eu estou no último limite, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Deus, e muitas vezes manifestou a sua presença de uma forma especial, fazendo algumas coisas na natureza ou ao meu redor, dizendo assim: olha, eu estou aqui com vocês.
Uma das vezes nós estávamos orando no monte, com um grupo de irmãos, e nós estávamos ali clamando, pedindo a misericórdia de Deus, chorando ali, e estava uma calmaria, embaixo de umas árvores, tudo calmo, e de repente a gente começou a clamar, pedindo a ajuda do Senhor, e de repente uma brisa suave começou a soprar sobre a copa daquelas árvores, balançando, sabe, a gente olhava, via aquilo tudo assim, e durante alguns minutos, daí a pouco passou, foi embora, é como Deus dissesse: estou ouvindo vocês, estou aqui, estou mandando a brisa, o vento, para que vocês percebam que está tudo sob controle, eu tenho o controle. E aquilo então trouxe paz ao nosso coração. Aquilo então trouxe alegria por a gente perceber que, primeiro, as nossas orações estavam sendo ouvidas por Deus, e segundo, nos relembrar de que tudo acabaria ficando bem, porque Deus estava no controle. Eu quero que você perceba, queridos, nesta noite, que a fé, sim, a fé é o combustível que nos faz enxergar as promessas divinas. É a fé que faz a gente, sabe, ter a certeza de que a conquista vai chegar. A fé é o combustível que faz a gente enxergar aquilo que Deus prometeu para a vida da gente. Homens e mulheres, irmãos, homens e mulheres de Deus, pela fé, eles então creram na providência, que a providência de Deus iria acontecer. Eles creram que Deus iria fazer algo tremendo, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Entenda, mudou apenas os personagens. Já não é mais o Abraão, já não é mais o Isaac, o Jacó, já não é mais o Moisés, já não é mais o Pedro, o Paulo, já não é mais o Davi, mas é agora eu e você, em um outro cenário, em uma outra realidade, mas o Deus continua sendo o mesmo. O Deus que nos chamou continua sendo o mesmo, dizendo: olha, eu continuo no controle, e o que eu quero que vocês entendam e aprendam é apenas confiar em mim, se rendam a mim. E se Ele pedir, olha, vá, suba ao monte, e lá chegando, sacrifique o que você mais ame, sacrifique, não tenha medo de assim o fazer, porque na última hora, o anjo do Senhor bradará e dirá: não faça mais isso, porque agora eu percebi que verdadeiramente você me teme. Ou se for para sacrificar, sacrifique, mas você saberá que a recompensa virá. Uma coisa é certa, é que nós precisamos ser apenas obedientes. Abraão se tornou um homem que andou com Deus, que teve grandes experiências com Deus, um homem de perseverança, de fé, de ousadia com Deus, mas que passou também por provas como eu e você. E vai chegar um dia, preste bem atenção, eu espero chegar um dia onde as minhas forças já não existirão mais, e o meu último sopro será dado, o meu último sopro de vida será dado, e eu sei que Ele me aguarda na eternidade, e saberei que todo choro, toda tristeza e angústia já não existirá mais, mas para todo sempre estarei com Ele. A minha alma anseia por esse dia, mas ao mesmo tempo eu sei que ainda há algo para ser feito, há algo para ser anunciado, há algo para ser vivido, há algo para ser dito, para que pessoas possam ver e conhecer a grandeza desse Deus. É assim que Deus faz, é assim que Deus manifesta o seu poder. Eu contei aqui na quinta-feira e contei durante o período de oração que nós estávamos, mas eu quero contar para você que não esteve aqui na quinta-feira e que está aqui conosco nesta noite, ou que está nos acompanhando pelas redes sociais. Na segunda-feira nós fomos para o Ceasa para buscar alimento, como nós todas as segunda-feira fazemos, para estar trazendo, para entregar para as famílias que aqui chegam para buscar alimento para a tarde da fartura. 130 famílias são abençoadas toda segunda-feira com os alimentos que nós trazemos de lá. E como nós sempre fazemos, nós paramos o carro aqui na frente antes de irmos, oramos, porque é uma batalha espiritual que a gente enfrenta, a gente vai com pouco dinheiro e tem muita coisa para ser feita lá, então a gente crê que assim tudo é a provisão de Deus que vai acontecer, e fomos para lá. E quando nós lá chegamos, nós então começamos a trabalhar e fomos nos lugares para comprar algumas coisas, e de repente agora conversamos com alguém, e alguém disse: olha, eu tenho 20 caixas de tomate aqui para vocês. E nós então nos alegramos com aquilo, com aquela notícia, porque já eram 20 caixas, das 70 que nós precisamos, já eram 20, na primeira pessoa que nós fomos, disse: que bênção! E nós então pegamos ali as caixas, o Léo foi mais adiante, ver outras coisas, e eu e o Marcelo, que está ali, ele então, nós começamos a carregar o carrinho com as 20 caixas, e 20 caixas de tomate é muito peso, cada caixa 20 quilos, 20 caixas são 400 quilos, e eu e o Marcelo no carrinho ali, eu na frente, o Marcelo atrás,
E de repente, empurrando o carrinho, umas caixas começou a cair. O Marcelo falou assim: pastor, para. E quando eu parei, porque ele foi então arrumar as caixas, ele arrumou a caixa. De repente agora passou um carrinho do lado dele, cheio de cenoura, muito pesado também, e passou em cima do pé dele. E eu comecei a ver agora o semblante do Marcelo sendo mudado. Eu comecei a olhar agora, a ver o Marcelo gemendo de dor, dizendo: meu Deus. Eu disse: Marcelo, como é que você está? Ele disse: pastor, está doendo, mas o sangue está quente. E eu comecei a perceber que a dor estava afligindo ele. E nós então fomos até o carro e começamos a descarregar ali. E toda hora eu olhava para ele, e ele com sinais e o semblante de dor. E eu comecei ali em espírito, sabe, ficar indignado. Até que chegou uma hora que eu disse eu disse: Deus, eu não aceito isso. E cheguei, o Marcelo estava trabalhando, falei: para. E quando ele parou então, eu me ajoelhei no pé dele, comecei a orar, comecei a repreender aquela enfermidade e disse: Deus, nós estamos fazendo a tua obra, nós estamos aqui, Senhor, trabalhando, e um acidente aconteceu e o Marcelo precisa desse pé bom. Ele está aqui doando o tempo dele de trabalho, ele deixou a empresa dele, o trabalho dele para vir aqui. E ele está doando o seu tempo, Senhor, para a tua obra. Senhor, eu não aceito esse mal que aconteceu. Eu sei que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que liberta. Senhor, então repreenda essa dor agora, na autoridade do teu nome. Uma oração mais ou menos assim. Terminei a oração, em lágrimas. Olhei para o Marcelo disse: pastor, o pé está queimando. Pastor, o pé está queimando. Pastor, o pé parece que tem um fogo no pé. E eu disse: glória a Deus. E passou mais alguns minutos ali, o Marcelo olhou e disse: pastor, não estou sentindo mais nada. Pastor, a dor passou. Pastor, Deus curou, Deus restabeleceu. E nós terminamos o trabalho ali, viemos, descarregamos. E quando ele chegou na casa dele, ele contando depois, ele pensando assim, que no momento lá ele pensava: meu Deus, vou ter que ir para UPA, vou ter que enfaixar esse pé, fazer um raio-x, talvez está quebrado, não vou poder trabalhar. E quando ele chega na casa dele, depois de tudo isso aconteceu, ele tira a meia, ele olha, não havia nenhum sinal ali no pé dele. Eu quero que você perceba, meu querido e amado irmão, que esse Deus continua sendo grande. Você pode aplaudir a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. O que eu quero que você entenda é que a glória é de Deus. Nós somos apenas instrumentos, canais, para que o poder dele seja manifesto através de nós. O que Ele quer, eu quero que você entenda, é que você creia nesse poder, que você demonstre esse poder através da sua vida. Porque às vezes você vai dizer: ah, mas eu não tenho o título de pastor. Ei, o pastor é apenas um título que não vale nada diante de Deus, no sentido de comparar pessoas. É lógico que é Deus quem estabelece com autoridade para que o reino dele, as coisas aconteçam. Mas eu quero que você entenda que o título doutor, não, isso não influencia em nada. O que realmente vai fazer a diferença é a tua vida com Deus. E eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que Deus está nos desafiando para um novo tempo. Eu quero que você entenda e que você perceba de que Deus está trazendo coisas novas para o nosso meio. Deus está revelando a sua glória, a sua presença de uma forma toda especial. E você não pode continuar andando da mesma maneira. Você não pode continuar, sabe, olhando para cima como se nada tivesse acontecendo. Preocupado apenas com as coisas que estão aí fora, com a conta que tem que pagar, com o emprego. Irmãos, entenda, naquele grande dia que nós estaremos todos diante dele, se você trabalhou numa multinacional, se foi o dono da multinacional, se ganhou muito dinheiro ou pouco dinheiro, não vai valer de nada. Os teus diplomas não vai valer de nada. O que vai valer é se você verdadeiramente vê o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. E você só vai descobrir isso buscando a Deus, andando com Deus, falando com Deus, tendo intimidade com Ele. Não há outra maneira. E isso é para todos os homens e mulheres de Deus. É lógico que uma criança, quando ela nasce, começa a gatinhar, e ela quer começar a dar os primeiros passos, você não vai dizer: ah, anda aí criança, vai lá. Não, você ajuda ela, você pega na mãozinha dela, vai indo, dá os primeiros passinhos e tal. Daqui a pouco ela dá um passinho, cai, e você vai lá, pega, levanta ela, dá mais um pouco, e daqui a pouco ela já está andando sozinha, daqui a pouco está correndo, daqui a pouco está subindo a escada. E é assim é a vida. No início ela precisa de uma ajuda. Talvez você está olhando dizendo assim: pastor, eu quero ver o que Deus tem para mim, mas não sei como fazer. Nós estamos aqui para te ajudar.
Nós estamos aqui para mostrar para você, através da revelação da palavra de Deus, como fazer isso. E andar por fé é uma das coisas primordiais. Não tem como alguém dizer que anda com Deus, que teme a Deus, se não anda por fé. Sabe aquela prova que você está? Sabe aquela luta? Não é para te matar, não é para você se acabar, é para que você aprenda a clamar a Deus e que você confie nele, para que a provisão de Deus venha sobre a tua vida. Você está me entendendo para dizer amém? É preciso que nós possamos olhar para cada luta, para cada dificuldade, para cada momento da nossa vida e olhar para Deus e dizer: Deus, e aí? O que eu faço? Como que eu ajo? O que eu tenho que fazer? Se nós entendermos e andarmos assim, meus queridos e amados irmãos, não haverá nada que irá roubar a nossa paz e a nossa alegria. Pode vir uma enfermidade sobre a tua vida, sobre a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, mas você confiará e saberá que Deus está no controle de cada coisa, de cada situação. Mas é preciso andar por fé. Nós só não podemos deixar que o anseio do nosso coração, queridos, ele domine a nossa vida e o nosso ser. Porque muitas vezes nós andamos baseados, sabe, nas nossas emoções, e elas roubam a nossa fé. Todos nós desejamos que a nossa vida ela seja abundante, como a própria palavra de Deus ela nos orienta. Porém, existem alguns momentos que a gente fica tão assim chateado, a vida fica tão difícil, as lutas são tão ferrenhas, que a gente acaba pensando e dizendo assim: será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Nossa, mas será que realmente era para eu estar fazendo isso? Pastor, o senhor já passou por situações como essa? Sim, inúmeras vezes. E é natural você muitas vezes ficar pensando assim, porque a luta é ferrenha, só sabe quem passa. Mas quando você adentra a presença de Deus, você vai chorar na presença de Deus e dizer: Deus, o que está acontecendo? Senhor, eu sou um pobre miserável aqui, eu não vou dar conta, então faça alguma coisa. E você sente a presença dele. Ah, irmão, como é bom. Você se anima, você se fortalece, você se revigora na presença de Deus. Sabe quando você está muito cansado, mas cansado mesmo, e você vai lá, toma um banho assim, aquele banho gostoso tal, e parece que falando: nossa, tô novo de novo. Você está muito cansado e tem aquela noite de descanso assim tal, e quando você acorda fala: opa, agora eu estou bem. É assim quando nós oramos a Deus, quando nós estamos na presença dele, ele nos revigora. Entenda, essa é uma arma poderosíssima que o inferno treme quando nós dobramos nosso joelho. É por isso que ele trabalha tanto para que você não ore, por isso que ele trabalha tanto para que você não busque a Deus, por isso que ele trabalha tanto para que a gente fique passando mais tempo no telefone, nas redes sociais, do que lendo a palavra, do que orando a Deus, do que meditando nas coisas de Deus. Porque é uma batalha, é uma luta. Mas entenda, meus queridos e amados irmãos, o diabo treme quando nós oramos, mas Deus é aquele que nos dá orientações. E quando pensamentos ruins tendem a vir sobre a nossa mente, meus irmãos, e sobre o nosso coração, eu quero que você entenda uma coisa: ou você domina ele, ou ele domina você. E uma coisa que eu vejo muitas vezes, a pessoa ali está totalmente fragilizada, é porque o pensamento ruim, o pensamento de morte, de destruição, tomou conta da mente da pessoa. Então, ou você domina o pensamento, ou o pensamento ruim vai dominar você. E se o pensamento ruim dominar você, coisas ruins vão começar a acontecer no seu corpo físico, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. A sua casa começa a desandar as coisas também, porque isso começa a afetar. É como uma gripe que passa para um, para outro, vai passando. Então a gente precisa bloquear, usar, como diz Efésios 6, o escudo da fé. Nos bloquearmos e dizemos: não, eu vou vencer, Deus está comigo, e com ele eu posso vencer toda e qualquer adversidade. Queridos, entendam, Deus nos fez para vencermos toda e qualquer adversidade. Entender que tais pensamentos de ruína não provém de Deus, porque a palavra de Deus nos afirma em Números 23:19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura não diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Está dizendo assim: o que Deus fala, ele cumpre. Se ele prometeu, ele vai fazer acontecer. No capítulo 22 de Números, diz que o rei Balaque, o rei dos Moabitas, ele contrata Balaão, que era um profeta, para amaldiçoar o povo de Israel. O povo de Israel está saindo do Egito, está passando por terras estrangeiras,
E agora esse rei Balaque, ele vê aquela multidão, aqueles milhões de pessoas passando, e imagine, meu Deus, ele começa a pensar, se esse povo passar aqui, ele vai destruir nossas cidades, vai acabar com as plantações, vai acabar com tudo. Então ele chama o profeta Balaão para que ele amaldiçoe aquele povo, para que aquele povo seja amaldiçoado. E diz a palavra do Senhor nosso Deus, que agora, o que ele não sabia é que Israel estava debaixo de uma promessa de Deus. Israel estava vivendo, irmãos, estava desfrutando de uma porta a qual Deus havia aberto. Está desfrutando de um tempo onde Deus disse que tiraria eles do Egito e levaria para uma terra prometida, onde haveria abundância de todas as coisas, de alimento e todas as demais coisas. Havia uma promessa de Deus sobre eles. Aquele povo estava aliançado com Deus, estava caminhando debaixo de uma vontade estabelecida por Deus, e nenhuma praga, nenhuma maldição poderia impedir aquilo. Às vezes eu vejo cristãos, crentes, com medo, dizendo assim: nossa, pastor, mas o meu vizinho, ele é macumbeiro, ele não sei o quê. Ai, dá para o senhor ir lá para orar? Porque eu acho que ele fez uma macumba e tal. Eu posso até ir lá, irmãos, orar por você e tudo mais, mas ei, como o Senhor disse para Josué, seja forte, seja corajoso, não tema a seta, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Irmãos, entenda como homens de Deus e mulheres de Deus que nós somos, nós não podemos temer estas coisas. Se amaldiçoaram você com alguma palavra e tudo mais, nós já temos uma promessa de Deus para as nossas vidas, e palavra nenhuma de homem ou de demônio pode revogar isso, a não ser que você deixe a presença de Deus. Mas se você estiver andando com Deus, nenhum mal, nenhuma palavra poderá revogar, tirar esta palavra, essa bênção de Deus sobre a tua vida. Então não tema o mal, não tema aquilo que os homens, as pessoas podem fazer contra a sua vida. Tema apenas a Deus, o Senhor. Ande na sua palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Se você crê nisso, eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor, em nome de Jesus, aleluias. Entenda nessa noite, se os seus desejos, se os seus sonhos estiverem alinhados com a vontade de Deus, irmãos, nada vai poder impedir você de conquistar o que Deus tem para a sua vida. E como a Bíblia diz, tudo que Deus tem para nós é bom, é perfeito, é maravilhoso. O texto que nós lemos de Apocalipse 3, revela que Deus é guardião de todos os caminhos. Ele revela para nós que tudo está nas mãos do nosso Deus. Ele tem poder de abrir e fechar portas. Ele tem poder de repreender o mal ou de permitir ele acontecer. Tudo está nas mãos dele. E quando a gente realmente entende isso, irmãos, nós aprendemos então a consultar Deus em todo o tempo. Antes de qualquer decisão, a gente aprende a consultar o Senhor, e assim a gente é abençoado. O verso 8 que nós lemos diz assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. O Senhor Jesus se apresenta ao apóstolo João, e agora ele vai falar sobre as igrejas da Ásia, as 7 igrejas que lá estão. E agora, se referindo aqui à igreja de Filadélfia, ele olha e diz: conheço as tuas obras. O Senhor continua dizendo assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechá-la. Deus está dizendo, meus amados irmãos, que de Deus ninguém pode se esconder, que tudo aquilo que nós fazemos, e por mais secreto que pareça ser, de Deus nada se esconde. De Deus nada pode ficar oculto, porque os seus olhos tudo vê. Ele está onipresente em todos os lugares, tudo sabe, tudo vê. E o que nós precisamos fazer é, se verdadeiramente fizemos algo indevido, algo que talvez nem nossas esposas, esposos, os nossos pais, ou filhos, ou amigos possam saber, entenda, Deus sabe o que você fez, e a única coisa a ser feito é confessar a Ele, confessando o erro e abandonando, para que Ele possa perdoar, e assim a gente possa ter novamente comunhão com Deus, porque isso chama pecado, transgressão, e são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, que fazem com que as nossas orações não subam até Deus, e o diabo vai usar isso, para que você continue essa vida miserável, tentando esconder embaixo do tapete o teu pecadinho, que aos pouquinhos vai se tornando pecadão, e para mantê-lo escondido, você vai inventando uma nova mentira, e cada vez mais ficando preso e cada vez mais preso.
Mas quando nós entendemos que aquela vida ou aquele comportamento é errado, e nós então confessamos ele ao Senhor e deixamos ele de lado, Deus então nos perdoa. E eu quero que você entenda que é exatamente isso que o Espírito de Deus trabalha na nossa vida, para que nós possamos ter entendimento, e com entendimento abandonarmos ao erro, abandonarmos ao engano, abandonarmos o pecado e andarmos na presença de Deus. É assim que Deus nos chama, é assim que a palavra de Deus diz para nós. O Senhor diz: conheço as tuas obras. E Ele diz: eis que tem uma porta aberta para você. Eu tenho uma porta aberta para vocês. Irmãos, porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas eu quero que você entenda algo muito importante nessa noite. É preciso a gente estar atento, porque nem toda porta aberta procede de Deus. Repita assim: nem toda porta aberta procede de Deus. Irmãos, nem todas as oportunidades que se apresentam diante de nós são exatamente portas abertas por Deus. Porque eu quero que você entenda nessa noite que a nossa natureza caída, voltada para o pecado, propensa ao pecado, bem como as forças espirituais malignas que nos rodeiam, elas constantemente tentam colocar diante de nós portas e oportunidades para nós desobedecermos a Deus. E a questão é que nós muitas vezes olhamos para algumas oportunidades e apenas humanamente olhamos e dizemos: nossa, isso aí vai ser bom para mim, isso aí vai ser maravilhoso, isso aí vai ser algo tremendo, que realmente eu vou me dar muito bem. E muitas vezes, ao entrarmos no quarto secreto para orarmos e falarmos com Deus, Deus vai trazer insegurança para tomarmos aquela decisão. Deus vai trazer, sabe, uma certa angústia para que a gente não faça tal coisa. E a única coisa a ser feita nessa hora é recuar e dizer: não, não vai dar, não quero, não estou em paz para tomar essa decisão. Mas tem pessoas que são teimosas. Ah, não, acho que não é nada não, acho que é coisa minha mesmo, vou lá, vou seguir. Como eu sempre digo, está em dúvida, não toma decisão ainda. Está em dúvida, ora mais um pouco. Está em dúvida, aguarda um pouco mais em Deus, porque as consequências vão vir. Uma colheita vai vir no futuro, de coisas boas ou de coisas ruins. E o Espírito de Deus fala conosco, e como nós lemos aqui, o próprio Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Então ouça atentamente a voz do Senhor. É preciso nós estarmos atentos, porque nem toda porta aberta procede de Deus. E eu quero que você perceba que o diabo, ele é astucioso, ele trabalha. Eu quero que você pense agora numa pessoa muito inteligente aí, que você conhece, que você viu na TV. Pensa uma pessoa inteligente aí, que ele é fácil para ter ideia e fazer as coisas. Pensa nessa pessoa. O diabo é milhões e milhões e milhões de vezes mais inteligente que qualquer ser humano. Ele é artimanha, ele arquiteta, ele planeja minuciosamente cada detalhe. Sabe para quê? Para pegar a gente em alguma coisa, para fazer a gente tropeçar, para fazer a gente errar. E quando a gente erra, o que acontece? Perdemos comunhão com Deus. E agora, não tendo comunhão com Deus, nós somos alvo fáceis para eles, para o diabo. Por isso, irmãos, que ao errarmos, rapidamente a gente já tem que buscar Deus e dizer: Deus, eu errei, Deus me perdoa, Deus tem misericórdia. Clamar pela misericórdia dEle, para que a misericórdia possa vir sobre a nossa vida e sermos perdoados. É como alguém que tem um acidente em casa e de repente ignora o problema. Hoje eu estava em casa, nem minha esposa nem viu isso, eu estava sozinho no fundo, estava mexendo ali, tinha uma faca em cima da mesa, e quando eu vi a faca, caiu. E quando ela caiu, eu tirei o pé, mas ela poderia ter caído de ponta no meu pé. Se pega uma veia, alguma coisa, e eu começo a ignorar: não, isso aqui não dá nada não, está esguinchando o sangue aí, mas não dá nada não, vai ficar tudo bem. Pode levar à morte. O que eu quero que você entenda é que tem pessoas que o pecado está fazendo algo na vida dela, está trazendo doença, morte, e ela está dizendo: não é nada não. Queridos, acorde para a vida. Pastor, mas eu não estou tendo força para... Peça ao Senhor. Irmãos, entenda, Deus não está procurando aqui super-homens ou super-mulheres, pessoas fortes, não. A Bíblia diz que é na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoou o poder dEle. Então Deus não quer pessoas aqui: opa, pode contar comigo, Senhor. Não,
Todos os homens que Deus chama, a maior parte deles disse: mas Senhor, eu não dou conta não, a minha família é assim e tal. Eles se achavam indignos de fazer algo para Deus. Mas Deus disse: não, é você mesmo. Vai nessa força aí, varão. Vai nessa força aí, porque Deus vai usar a tua vida. Se você se acha um incapaz, é assim que Deus quer, porque a glória seja para Ele. Porque se você achar o fortão depois que acontecer, você vai dizer: opa, foi a minha força, eu sou o cara. Não, Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então eu quero que você entenda que ao admitir que você não é nada, que você não é capaz, e quando Deus manifesta a sua glória sobre nós, a glória que lhe é devida é dada a Ele. Então entenda, queridos, a bênção da porta aberta está em permanecer naquilo que foi dito, naquilo que está escrito na palavra de Deus, naquilo que foi revelado pelo Senhor. Não adianta apenas a gente começar algo e não terminar. É legal você estar aqui e dizer: nossa, que palavra, essa palavra falou comigo, Deus está abrindo portas. Se eu for comprometido com Ele, compromissado com Ele, então eu vou ser. E amanhã, na terça, na quarta, semana que vem, você já está fazendo às vezes as coisas erradas. Você já está brigando, discutindo, fazendo um monte de coisa. Pastor, mas e se eu chegar a fazer? Pede perdão, corre para a presença dEle. Volta para a cruz lá, volta. Deus, errei, eu xinguei, eu maltratei. Deus, oh, me perdoa, desculpa, eu tô num trabalhar de Deus, me perdoa. Ai, pastor, mas assim é se humilhar demais. Ei, os humilhados é que serão exaltados por esse Deus. Ei, entenda, a glória é para Ele. A questão é: você vai permitir o orgulho continuar controlando, ou deixar com que Deus venha a ser exaltado através da sua vida? Irmãos, tudo é um processo. E eu quero que você entenda: no inferno está cheio de crente orgulhoso, está cheio de crente que achava que dava conta, está cheio de crente que falou: não, amanhã eu vou fazer, e não fizeram porque a morte chegou, e eles foram ceifados. Eu não estou aqui para colocar medo em você, eu estou aqui para revelar o que a palavra de Deus diz. E eu quero que você entenda que diante do seu compromisso com Deus, que essa porta aberta de Deus para a sua vida vai permanecer aberta. O salmista, ele nos ensina, irmãos, sabe, ele sabia muito bem disso, ele nos ensina que, e ele pede para Deus sondar o coração dele. No Salmo 139, no verso 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele está dizendo: Deus, olha aqui os meus pensamentos, olha aqui para as minhas ações, Senhor, vê se tem alguma coisa má que eu estou fazendo. Você teria coragem de dizer isso para a tua esposa? Para o teu esposo? Para o teu filho? Para o teu pai? Ou fala uma coisa para mim. O que você olha e observa em mim que eu estou fazendo errado? Tá, pode dizer. Pode falar, sem medo de retaliação, pode dizer. Você teria coragem de fazer isso? A questão é que a gente quer que todo mundo perceba que a gente é perfeito, que o nosso casamento é perfeito, que a nossa casa é perfeita. Olha só, quando você convida alguém em casa, para ir na tua casa, você sabe que você convida ele para ir lá, ele não vai chegar de surpresa. Ele chegou lá, você convida ele para ir lá. Você deixa a tua casa tudo bagunçada? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Você quer passar uma imagem que, ó, de segunda a segunda a minha casa é assim, tá bom? Ó, tá vendo? Tudo limpinho, tudo organizado, ó, é assim. Não é, queridos? Não é assim. Mas quando você chega de surpresa na casa de alguém, o que já vai falando? Ó, não repara não, porque no seu... Não é assim? Mas é o dia a dia, é assim as coisas. É porque nós queremos passar uma imagem que não é. Ei, queridos, entendam. Deus sabe isso, de tudo isso. É como você convidar Deus e dizer: ô Deus, se bem que Ele tem que estar com a gente todos os dias, toda hora, Ele tem que morar em nós. É como dizer assim: ô Deus, vamos lá para casa. Mas antes, mulher, prepara tudo aí, porque Jesus está vindo e tal. Ele sabe exatamente o que acontece lá. Você sozinho lá no banheiro, Ele sabe o que acontece. Sozinho no quarto, Ele sabe tudo. É por isso que quando Pedro nega Ele, e Ele já havia revelado o que ia acontecer, e depois que Ele ressuscita, e Ele se apresenta aos discípulos, Ele olha para Pedro e fala assim: e aí, Pedrão, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E depois Ele mais uma vez pergunta: e aí, Pedro, verdadeiramente você me ama?
Sim, Senhor, eu te amo, então cuida, apacenta as minhas ovelhas. E por uma terceira vez ele pergunta: e aí, Pedro, verdadeiramente você me ama? Eu disse: Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E outras palavras ele está dizendo: Pedro, não me nega mais não. Se você disse que me ama e disse que daria a própria vida e seria preso comigo, então anda reto comigo, anda reto. Não tenha medo das afrontas, não tenha medo do que vão falar de você. Seja fiel a mim, Pedro, ande comigo. Não tenha medo, não se envergonhe de mim. Porque Pedro se envergonhou, temeu a sua própria vida. Ei, não tema o que podem fazer os homens. Fiel é aquele que nos chamou. O Senhor Jesus nos garante: conheço as tuas obras. E ele diz, no verso 8: sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus sabe, meus irmãos, a limitação das nossas forças. E ele diz para a igreja de Filadélfia, ele diz assim: olha, eu sei que vocês tinham poucas forças, mas mesmo assim, vocês se manteram íntegros, vocês se manteram ali fiéis na balança, sem se renderem ao mal. Eu sei, eu conheço isso, eu vi a integridade de vocês. Mas muitas vezes, quando a tentação vem, a pessoa acaba cedendo, e depois diz: não tinha outra saída. Não tinha, claro que tinha, sempre tem. Poderia ser a decisão mais difícil, mas sempre tem uma outra saída. É claro que Pedro tinha uma outra saída, que era não negar Jesus, talvez até ser preso ali, ou até mesmo ser crucificado junto com Jesus. Mas ele temeu pela sua própria vida. É lógico que depois que ele se converte, e ele entende isso, ele vai doar a sua própria vida por Jesus, e vai morrer crucificado de cabeça para baixo, como diz alguns escritores, estudiosos da época, que diz que Pedro então, ele vai ser crucificado, mas ele diz: não, eu sou indigno de ser crucificado como meu mestre, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E ele então é crucificado. Ele não fica dizendo: não, me deixa aqui, não, eu nego, não. Ele diz: eu sou esse cara que viu o meu Jesus fazendo coisas tremendas. Eu sou o cara que, através da minha vida, eu vi sinais, prodígios acontecerem. Eu vi pessoas se convertendo, eu vi pessoas entregando a sua vida ao Senhor. Eu sei o que o meu Deus pode fazer. E ele então diz: estou indo, pode me crucificar. Ele sabia o que o aguardava. Irmãos, não se deixe levar por essa vida, pelos encantos dessa vida. Eu sei que você tem que amar a tua casa, a tua família, mas aquele que ama mais a sua casa, a sua família, os seus bens, mais do que ao próprio Deus, ele não é digno do Senhor. O próprio Jesus diz que o maior mandamento de todos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é, todas as coisas, pai, mãe, tudo, posses, tem que vir em segundo plano. Deus tem que ser o primeiro plano, e se você assim o fizer, não vai faltar nada. A provisão vai ser de dia e noite, como no deserto, o maná vai vir todos os dias. Vai ter as lutas, as provas, mas Deus vai te proteger. A nuvem vai te guardar. E Ele nos garante, queridos: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Talvez você olhe e diz assim: pastor, mas eu não sou nenhum rei para usar coroa. Mas eu quero que você entenda que nós diante do Senhor somos príncipes, princesas do Senhor. A palavra do Senhor diz que há uma coroa reservada, há um galardão para aqueles que andam com Deus. Eu quero que você entenda, irmãos, de que alguém olha para nós, talvez pelas suas vestes menospreza você, mas eu creio que é o Senhor, ao olhar para nós, Ele já sabe o galardão que nos espera, a coroa de glória que nos espera, a grande recompensa. Então passe pela luta, pelas provas, mas não negue ao Senhor. E como eu sempre costumo dizer, queridos, tudo começa dentro de casa. Honre ao Senhor dentro da sua casa, honrando a sua esposa, honrando aos seus filhos. Demonstre amor, demonstre carinho, ande com eles. Faça com que eles saibam que verdadeiramente você os ama. Esses dias, conversando com os meus filhos, estava eu e minha esposa dentro do carro, o Haran e o Joshua, acho que a Sofia não estava. Eu perguntei assim para eles: verdadeiramente vocês acreditam que eu amo a sua mãe? Que eu amo a sua mãe muito mesmo? Eles: claro, pai,
Falei, mas por quê? Falei, a gente vê a demonstração de amor do Senhor para com a mãe. Em todo lugar, o Senhor sempre está demonstrando. Eu disse, mas deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Vocês se sentem amados por mim, pela sua mãe? Sim, pai, claro. Claro, a gente sabe, a gente vê a demonstração que vocês dão. Sim. E se a resposta fosse outra? Não, pai, a gente... Que cascata é essa? Demonstração de amor com a mãe? O senhor não faz isso? Qual seria a minha reação? Opa, tem que mudar esse negócio. Eu estou sendo referência para esses meninos. Eles têm que amar as esposas dele como Cristo amou a sua igreja. Eles têm que ver isso em mim. E quando a gente começa a ser um exemplo, a gente começa a mostrar para eles o que tem que ser feito. A gente começa a revelar para eles o caminho que tem que ser seguido. Se eles falam, pai de cascata, o senhor nunca demonstrou amor para mim. O que eu tenho que fazer? Começar a andar mais com esses meninos. E revelar para eles o amor que eu preciso revelar para a vida deles. Entenda, irmãos. É tempo de posicionamento. É tempo de nos colocarmos diante do Senhor. Para que o mundo veja em nós o bom exemplo. Você está entendendo? Pode dizer amém? Se coloca de pé. Eu quero orar por você. Ele diz, venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que tenho colocado diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Se verdadeiramente andarmos com Deus, o inferno, pessoas ficarão com inveja, com rancor de nós, mas entenda, nada disso, nada que elas fizerem, vai impedir a ação de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos. Eu quero que você perceba neste momento aquilo a qual Deus te chamou para ser. Eu quero que você entenda neste momento a porta aberta a qual Deus trouxe, está agora abrindo para a tua vida. Eu sei que nesse exato momento agora o Espírito Santo de Deus está revelando aos corações de que um longo tempo, um longo período de lutas você tem vivido, mas Deus está dizendo, você tem sido fiel, e mesmo na pouca força que você tinha, você se manteve fiel, e eis que agora eu estou abrindo portas, eis que agora o problema está sendo solucionado. Ei, Deus está trabalhando, Deus está movendo os céus, Deus está movendo a terra, e é diante do nosso posicionamento que Deus estabelece algo novo na nossa vida, que Deus estabelece suas promessas para nós. É tempo agora de você falar com Ele, é tempo agora de você pedir a graça dEle, e se você não tem andado de uma maneira correta, você dizer, Deus, eu quero andar diferente, Deus, eu quero sim, Senhor, eu quero viver esta promessa, eu me reconcilio com o Senhor, eu estou voltando novamente para a tua casa, para a tua presença. Alguém nesta noite deseja se reconciliar com Deus? Alguém nesta noite que ouviu esta palavra e deseja se reconciliar com o nosso Deus, para viver as promessas que Ele tem para a sua vida? Se alguém vem à frente, eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Se há alguém que entendeu esta palavra e deseja nesta noite se render completamente a Ele, que não entregou sua vida ainda a Ele, vem à frente, de olhos fechados, apenas feche seus olhos, ande com Ele, amém, fale com Ele, em nome de Jesus. É hora agora de batalhar, é hora agora de dizer, Deus, esse homem sou eu, essa pessoa sou eu, meu Deus, essa porta que o Senhor está abrindo, meu Deus, é eu vou entrar por ela, eu não aceito o diabo, Senhor, tirar ela da minha vida. Declare, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declare, você tomando posse do que é teu por direito, diante do novo posicionamento, não é por força, não é por muito falar, é pela tua posição agora diante de Deus, é por aquilo que você estabelece agora e que refletirá na eternidade. Fale com Ele, fale com Ele. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. É nele,
É somente nele. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele é a fonte. Me guarda. Diga a ele, diga. Em teus braços é o meu descanso. Diga, reconheça a grandeza dele, se lance nos braços dele. Em teus braços é Sim, chore, chore nos braços dele. Sinta ele. Em teus braços é o meu descanso. É hora de voltar. É hora de estar novamente na presença do Pai. É hora de se render a ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca deixa os seus, nunca abandona. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Declare, em nome de Jesus, declare. Se eu passar, e se eu passar pelo vale, Não importa, Deus vai estar com você. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele guarda. Me guarda. Sinta a presença, a proteção dele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia! Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Em teus braços é o meu descanso. Feche os olhos. Eu quero pedir aos meus irmãos a estarem aqui apoiando os irmãos que estão à frente. Em nome de Jesus. Os céus estão abertos, queridos. Eu quero que você sinta nessa hora os céus se rasgando. Eu quero que você sinta nessa hora o poder de Deus sendo liberado sobre a tua vida. Diante dessa decisão, diante daquilo a qual você está se propusendo a fazer, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Certa feita, muitos abandonam ao Senhor, e Jesus olha e diz assim: vocês também não vão me abandonar? E Pedro olha e diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eles não estavam olhando para a vida presente, mas eles estavam olhando para a vida vindoura, para a eternidade. Ei, é hora de começar a olhar para a eternidade. É hora de começar a priorizar a eternidade. É hora de fazer da tua vida um canal de bênção, para que na eternidade Deus seja engrandecido, para que vidas aqui agora reconheçam o poder de Deus. Ei, levante suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus, levante, levante. Eu declaro sobre a tua vida, sobre essas mãos, o manifestar e o poder de Deus. Mãos que serão operadas para a glória de Deus. Vidas serão curadas, vidas serão manifestas pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba a unção, o poder que vem do alto. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te use. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu pertenço a ti. Tu és o meu paizinho, Abba. Eu pertenço a
Declare, declare. Tu és a minha realidade. Sim, tu és a minha realidade. Tu és meu Abba, Abba. Eu pertenço a ti. Declare, para que o inferno ouça: você pertence a Deus, você é de Deus, em nome de Jesus. Eu pertenço a ti. Que o inferno trema e que os céus se alegrem pela tua decisão. Abba, eu pertenço a ti. Sinta a presença dele, sinta a glória dele, adore. É você e Deus. Eu pertenço a ti. É a sua oração simples e sincera que move o coração de Deus, entenda. Pai, nós oramos ao Senhor, ó Deus, com temor e fervor, ó Deus, te louvando e te exaltando pelas maravilhas do Senhor no nosso meio. A tua presença, Senhor, é tudo o que precisamos, porque nela, Senhor, estão embutidas todas as demais coisas, ó Deus. E nós oramos neste momento, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, que entenderam, Senhor meu Deus, e desejam viver o tempo novo do Senhor para as suas vidas, que entendem, Senhor, que é uma porta aberta diante deles, e eles querem viver isso, Senhor. Eles estão retornando para a tua presença, eles estão voltando para o Senhor, e nós queremos, ó Pai, declarar que o propósito do Senhor se cumpra sobre a vida deles, que o teu Espírito Santo os ajude, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os anime, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos cadeias sendo quebradas, nós declaramos agora, Senhor, que toda aliança feita no passado, onde o diabo teve legalidade, teve poder para agir nessas vidas, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, toda barreira, Senhor, seja quebrada, seja desfeita, seja anulada, pelo poder do sangue do Cordeiro, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, o teu poder, a tua glória, Senhor, vindo de uma forma única e especial, para a glória do teu nome, Senhor. Nós declaramos que o inferno mesmo, Senhor, bata em retirada, que coisas novas estejam acontecendo. Deus, eis aqui a tua noiva, Senhor Jesus. Pai amado, eis a tua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Pai, cremos nas promessas do Senhor, cremos nas portas que estão começando a se abrir, e na autoridade do nome de Jesus, nós tomamos posse, não para mérito nosso, mas para a glória do teu nome. Dizemos: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, louvado seja o teu nome. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, cumpre em nós, cumpre em nós. Meu peito, que não me dá descanso, não. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Seja renovado, que o Senhor te renove. Deixa queimar, Deixa o Espírito de Deus revelar, trazer ao teu coração. Queima, queima, Espírito de Deus. Queima a tua chama, o teu poder. Vem, Senhor, vem sobre nós. Aviva, Senhor, em nome de Jesus. Aviva a tua obra. Aviva, aviva. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Busque, deseje, Não me dá descanso. sinta a presença dele. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito. Declare, declare. Que não me dá descanso. Incendeia, Senhor. Eu não tenho descanso. Oh, incendeia. Aleluia. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Diga mais uma vez, diga, declare, declare.
que não me dá descanso. Peça para te incendiar esse fogo, diga. Eu O Espírito de não Deus, tenho diga. descanso, Diga para Ele, eu quero mais, diga. Diga. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Declare. Peça. Que não me dá descanso, não. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa Queima, Senhor. queimar. Queima. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Querido Deus, não há palavras para expressar a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor, por cada reunião, Senhor, que nós nos colocamos para buscar a Tua presença, mesmo falhando muitas e muitas vezes, reconhecendo o Senhor e confessando elas ao Senhor, o Senhor nos aceita, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o mal e todo o pecado. E nós queremos, ó Pai, apenas uma só coisa: viver o Teu pleno querer e a Tua plena vontade para as nossas vidas. A cada homem e mulher, Senhor, que nesta noite se incumbiu, Senhor, que entregou o controle da sua vida ao Senhor, Pai, que as aves investidas do inferno, que virão para tentar levá-lo de volta, Senhor, a voltar a praticar e a ser a antiga pessoa, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possas, meu Deus amado, fortalecê-los, e que eles possam, meu Deus, serem firmes diante da tentação. Na oração do Pai Nosso, o Senhor diz, ó Deus, pedindo ao Pai, nos livre das tentações. Senhor, nos livra mesmo de todos os males. Nós oramos pedindo ao Senhor, ó Deus, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, que faça-se, ó Deus, assim na terra como no céu, o Teu querer nas nossas vidas. Obrigado por mais essa reunião, pela Tua presença notória, e que a cada dia possamos, ó Deus, cada vez mais servir ao Senhor, ó Deus, com espírito voluntário. Eu abençoo os meus queridos irmãos, declarando uma semana abençoada. Que o Senhor guarde, que o Senhor os livre de todo perigo e todo mal, e que a planta dos seus pés, por onde eles forem, Senhor, seja guardada pelo Senhor. Abençoamos e declaramos, ó Pai, com toda a sorte de bênção, e assim fazemos, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja conosco hoje e com todos, para todos sempre. Todos dizem: aplauda ao Senhor.